Há um instante silencioso entre o que você foi e o que está se tornando. É um intervalo quase invisível, onde o tempo parece suspenso e você percebe que o mundo seguiu sem notar que você partiu. Quando retorna, traz nos olhos um brilho diferente, uma calma que ninguém entende, uma presença que já não se encaixa. As mesmas vozes, os mesmos lugares, os mesmos rostos, mas algo mudou. E o que mudou é você. Essa é uma dor silenciosa, quase secreta. Perceber que a própria evolução cria distância. Você tenta sorrir, tenta ser como antes, mas o gesto já não nasce do mesmo lugar. Por dentro, sente-se um estrangeiro na própria história. Muitos não falam sobre isso, mas há um luto na alma de quem desperta. Um luto por tudo o que já não faz sentido, por tudo o que se perdeu, mesmo que não houvesse nada errado. É o peso de perceber que amadurecer custa vínculos e que o preço da lucidez é a solidão. Não uma solidão amarga, mas aquela que revela a diferença entre estar acompanhado e estar compreendido. É nesse ponto que o medo aparece. Medo de ser mal interpretado, medo de decepcionar, medo de não caber mais nos lugares onde antes cabia com tanta facilidade. Moisés, ao descer do monte, trazia o rosto iluminado e o povo o temeu. Ele não era o mesmo. E não se trata apenas de uma história antiga, mas de um espelho para a jornada humana. Sempre que você retorna do seu próprio monte, aquele silêncio onde enfrentou suas sombras, há algo em você que brilha. Esse brilho, embora sagrado, incomoda os que ainda vivem na superfície, porque a luz revela. E quem não está pronto para ver o próprio reflexo, prefere se afastar de quem ilumina. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Quando você muda a forma de reagir, o mundo já não reconhece o personagem que costumava representar. Você deixou de responder com raiva, deixou de se justificar, deixou de tentar agradar. E nesse simples gesto de presença, muitos se perdem ao seu redor, porque esperavam o velho você. Mas o velho você se foi. É natural sentir-se confuso nesse retorno. Você observa que tudo continua como era, mas nada mais vibra igual. As conversas parecem repetitivas, os dramas parecem distantes. Você tenta se reconectar, mas percebe que o laço se tornou tênue, como se o universo dissesse: não volte para o mesmo lugar de onde saiu. É o chamado sutil da vida para permanecer na nova frequência, mesmo que ninguém mais a compreenda. E então surge o silêncio. Um silêncio que antes era incômodo, mas agora é abrigo. Ele fala de uma nova fase onde não há mais necessidade de explicar, provar ou traduzir. É o silêncio que separa o que foi do que ainda será. É nele que nasce a serenidade. A solidão de quem evolui é o preço da lucidez. Não porque os outros sejam incapazes de acompanhar, mas porque cada um caminha no seu próprio ritmo. Quando você retorna com um olhar mais profundo, inevitavelmente encontra olhos que ainda veem o raso. E isso é doloroso, mas também é libertador, porque a partir desse instante, você entende que crescer não é convencer os outros da sua transformação, mas sustentar essa transformação em silêncio. Às vezes você se pergunta se valeu a pena desaparecer, se o preço da introspecção não foi alto demais, mas no fundo, sabe que aquele tempo de recolhimento foi necessário. Foi no silêncio que as vozes do medo se acalmaram. Foi na solidão que o coração aprendeu a ouvir. Foi ali, entre a ausência e o recomeço, que nasceu o seu verdadeiro eu. Por isso, se hoje você sente que o mundo já não o reconhece, saiba, é porque finalmente começou a reconhecer a si mesmo. Quem retorna diferente, retorna mais inteiro. E mesmo que o mundo ainda não compreenda, a alma compreende. E isso é o bastante. Se essas palavras ressoam dentro de você, escreva nos comentários: eu abraço minha nova fase e confio no silêncio que me transforma. E leia os comentários de outros viajantes da alma. Às vezes, a sabedoria que você busca já está na voz de quem também precisou desaparecer para se reencontrar. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza e continue caminhando comigo por essa estrada de autoconhecimento,
onde o silêncio não é vazio, mas o útero da sua próxima versão. Há um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de consciência. Ele surge depois de um tempo de busca, de quedas e de recolhimento. Você escolheu se calar não por fraqueza, mas por sabedoria. Aprendeu que falar nem sempre cura, e que o verdadeiro entendimento nasce quando a mente se aquieta. Mas para quem vive do ruído, o seu silêncio soa como ameaça. O mundo está acostumado com pessoas que reagem, que explicam, que se justificam. Quando você deixa de fazer isso, causa desconforto. Porque o seu silêncio se torna um espelho, e espelhos revelam demais. Ao se recolher, você quebra um ciclo invisível, o de responder a tudo para se sentir pertencente. E de repente, você descobre que não precisa mais disputar atenção, porque o que realmente importa não grita. O mundo, no entanto, não entende o que é calma. Confunde introspecção com afastamento, quietude com desinteresse. Mas há algo profundamente divino em aprender a permanecer em paz, mesmo quando a vida tenta te puxar de volta para o barulho. É nesse ponto que o julgamento aparece. As pessoas começam a se incomodar com o seu novo ritmo. Dizem que você mudou, que está distante, que perdeu o brilho. Mas o que elas chamam de distância é, na verdade, presença. O que elas chamam de desânimo é serenidade. O que elas chamam de frieza é apenas a ausência do antigo desespero. O mesmo silêncio que te cura denuncia a inquietude dos outros. Ele revela as conversas vazias, as intenções confusas, os laços que existiam apenas por hábito. É difícil perceber que muitos vínculos se sustentavam no ruído e não na verdade. Quando você aprende a se calar, percebe o quanto era falado sem propósito, o quanto se tentava preencher o vazio com palavras. E o silêncio, esse mestre invisível, começa a ensinar o que o barulho sempre escondeu. Ele mostra que não é preciso se explicar para ser compreendido, nem se defender para estar em paz. Ele ensina que quem tem clareza não precisa provar nada, porque a serenidade fala por si. O mundo moderno glorifica a fala, mas despreza a pausa, e é na pausa que o espírito se reestrutura. Marco Aurélio dizia que a calma é a força de quem confia em algo maior que o próprio impulso. Quando você escolhe o silêncio, você se conecta com essa força invisível. Você se torna um canal de percepção, e tudo o que era confuso começa a se organizar dentro de você. Muitos não suportam o seu novo jeito porque ele desmonta o teatro da pressa. O seu olhar tranquilo incomoda, porque expõe o desespero alheio. E é por isso que alguns se afastam. Não porque você fez algo errado, mas porque sua paz revela a agitação que eles ainda não querem encarar. Há uma frase antiga que diz: "Quando o sábio se cala, até o vento se recolhe para escutar." Essa é a natureza do verdadeiro poder interior. Ele não precisa se afirmar, ele apenas existe e, por existir, transforma. Se o seu silêncio tem afastado pessoas, talvez seja porque ele já está aproximando a verdade. E com o tempo, você perceberá que o barulho dos outros nunca foi pessoal. Era apenas o eco da própria confusão. Quando você se cala, o universo fala. E o que ele diz? Só quem aprendeu a escutar entende. Há uma pressa silenciosa que mora em todos que despertam. Depois de um tempo de recolhimento, você volta desejando que o mundo compreenda a sua nova forma de ver, sentir e existir. Mas a pressa de ser entendido é uma armadilha sutil. Ela faz você tentar traduzir o indizível, tentar vestir novamente as palavras antigas em uma alma renovada. E quanto mais você tenta explicar, mais se distancia da verdade do que viveu. Porque o silêncio da transformação não se comunica por frases, ele se manifesta por presença. Muitos voltam do próprio deserto e sentem necessidade de justificar sua ausência. Dizem: "Eu precisei de um tempo. Estava me curando. Estava tentando encontrar paz." Mas quanto mais tentam explicar, mais perdem a profundidade do que realmente aconteceu. Jesus passou 40 dias no deserto e não explicou nada quando voltou. Não havia necessidade. A maturidade espiritual não precisa de tradução emocional. O verdadeiro crescimento se mostra nos gestos, na calma, na forma de olhar.
A pressa de ser entendido nasce do medo de perder vínculos. Você quer ser aceito de novo, quer caber, quer que o seu novo silêncio não seja visto como desinteresse. Mas há um momento em que você precisa escolher: ser compreendido ou ser verdadeiro. Porque nem sempre as duas coisas caminham juntas, e ser verdadeiro exige suportar o mal-entendido com serenidade. Nem todos conseguirão ver o que você agora enxerga. E tudo bem. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que não depende da opinião dos outros para estar em paz. Essa é a liberdade de quem caminhou pelo deserto interno e voltou com o coração em silêncio. Não é arrogância, é maturidade. O mundo não precisa compreender a sua jornada para que ela tenha valor. O seu retorno não é um discurso, é um testemunho. E testemunhos não se defendem, apenas se vivem. Por isso, não se apresse em ser entendido. Quem está pronto vai sentir. Quem não está vai interpretar. Mas o importante é que você permaneça fiel ao que o silêncio te ensinou. Porque o silêncio, ao contrário da fala, não busca convencer. Ele apenas revela. Há um instante quase imperceptível quando alguém tenta retomar o convívio após um tempo de transformação. Você se aproxima das mesmas pessoas, fala sobre os mesmos assuntos, mas algo não encaixa. É como tentar usar uma roupa que já não serve. O corpo mudou, a alma também. Você tenta ser compreendido usando as palavras de antes, mas a linguagem antiga não comporta a nova vibração que vive em você. É nesse ponto que muitos se confundem e acreditam que perderam sua voz. Mas a verdade é outra. Você não perdeu sua voz, apenas deixou de pertencer ao mesmo tom. Quando a consciência se expande, o vocabulário da alma muda. Palavras que antes pareciam profundas, agora soam rasas. Conversas que antes enchiam o tempo agora parecem desperdiçar energia. A mente tenta insistir, tenta voltar a dialogar como antes, mas o coração já não encontra morada nesses sons. E esse desencontro cria uma sensação de isolamento, como se ninguém mais o entendesse. Mas esse vazio não é castigo, é sinal de que algo em você amadureceu. Você mudou o ritmo, mudou o olhar, mudou o modo de reagir. E, no entanto, continua tentando explicar a nova versão de si com as frases da versão antiga. E isso é o que cria dor. Você fala com a intenção de partilhar a paz que descobriu, mas quem escuta ainda vive dentro do ruído. E então, suas palavras parecem distantes, frias, até estranhas. É preciso compreender que não é rejeição, é diferença de frequência. A mente agora fala a língua da consciência, e essa língua não busca convencer, ela transmite presença. Ela é pausada, lúcida, simples. Não se apressa, não argumenta. Ela não deseja provar nada, apenas expressar o que é. É por isso que quem vive no ruído sente desconforto diante de quem fala com calma. Porque a calma revela o quanto o outro ainda está preso à pressa. A comunicação antiga não comporta o novo ser que nasceu do seu silêncio. Por isso, pare de tentar traduzir o indizível. Quem precisa entender, entenderá pelo sentir, não pelo ouvir. O novo, você não é um personagem reformulado, é uma alma que aprendeu outra linguagem, a linguagem da quietude, da verdade e da coerência. E quem fala essa língua nunca mais se perde em ruídos. Há momentos em que a vida parece suspender tudo o que você era. O nome continua o mesmo, o rosto continua o mesmo, mas algo profundo se dissolveu. É como se um você antigo tivesse se despedido sem aviso. Esse processo é invisível aos olhos do mundo, mas transformador por dentro. O silêncio, quando buscado de forma consciente, não é vazio. É o berço de uma nova identidade. A neurociência chama isso de reorganização neural. O cérebro cria novas conexões, muda os padrões de reação, refaz a rota entre emoção e pensamento. O que antes disparava ansiedade, agora desperta observação. O que antes era impulso, agora é escolha. Esse processo é mais espiritual do que se imagina, porque quando você se recolhe, algo dentro de você começa a se alinhar com um outro tempo, o tempo da alma. O isolamento deixa de ser ausência de vida
e passa a ser presença de consciência. Você aprende a respirar sem pressa, a pensar sem se ferir, a existir sem precisar provar nada. É uma mutação silenciosa, um renascimento invisível, onde o antigo eu vai se apagando para dar lugar a algo mais sereno e inteiro. E quando essa nova estrutura interna começa a se estabilizar, até o corpo muda. O tom da voz suaviza, o olhar fica mais firme, os gestos mais contidos. Há uma nova coerência entre o que você sente e o que expressa. As palavras deixam de ser armas e passam a ser pontes. As reações diminuem, porque agora há espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que nasce a verdadeira liberdade. Mas o mundo não entende mutações silenciosas. Ele espera que a mudança venha acompanhada de anúncios, discursos e promessas. E quando você volta tranquilo e discreto, muitos não reconhecem. Dizem que você parece distante, mas é apenas centrado. Dizem que você mudou, mas é apenas lúcido. O velho você já não existe para ser reconhecido, e isso confunde quem ainda o procura. Por isso, não se assuste se ninguém notar o quanto você se transformou. A verdadeira mudança não se exibe, ela vibra. E quem tem olhos para ver, verá. Quem não tiver, apenas sentirá algo diferente sem saber o que é. A mutação da identidade silenciosa não busca aplauso, busca coerência. É a paz de finalmente habitar um corpo e uma mente que já não lutam entre si. É o retorno à harmonia depois de longas batalhas invisíveis. E esse retorno, embora solitário, é o início da prosperidade interior. Existe um instante em que o crescimento deixa de ser visível. Você não está mais na fase de provar, de mostrar ou de justificar. E é nesse ponto que o mundo começa a se perguntar onde você foi parar. Não percebem que você apenas silenciou o ego, que o seu sumiço não é desistência, mas maturidade. Quanto mais consciente você se torna, menos precisa ser visto. Porque a consciência não precisa de plateia, precisa de coerência. É o paradoxo da evolução. Crescer é também desaparecer. O ego grita, quer reconhecimento, quer aplauso, quer que alguém confirme que valeu a pena mudar. A alma, porém, já não precisa disso. Ela se basta. Ela não tem pressa. Ela compreende que o brilho verdadeiro não vem de ser notado, mas de estar em paz. A alma sabe que o valor não está na visibilidade, mas na lucidez. O que se apaga aos olhos do mundo se acende aos olhos do espírito. O que deixa de ser comentado passa a ser sentido. O livro dos Provérbios diz: o que tem conhecimento é comedido no falar. Essa é a marca de quem amadureceu espiritualmente. Quem sabe, observa. Quem aprendeu, escuta. Quem compreendeu, fala apenas o necessário. Porque a sabedoria não se exibe, se manifesta em gestos, em decisões, em serenidade. Não há mais a necessidade de explicar. O silêncio passa a ser a linguagem dos sábios. E o simples ato de permanecer calmo já é uma forma de oração. É curioso como o mundo reage quando você some das conversas, das redes, das disputas. Muitos confundem silêncio com fraqueza, mas desaparecer também é uma forma de resistência. É um modo de preservar o sagrado em meio ao caos. Quando você deixa de buscar aprovação, passa a habitar um lugar interno onde nada precisa ser provado. E é desse espaço que nasce a verdadeira autoridade, aquela que não exige ser reconhecida, apenas existe. A alma evoluída aprende que ser invisível é, às vezes, a forma mais pura de ser inteiro, porque a maturidade não precisa se impor, ela simplesmente é. Crescer, no fim, é um desaparecimento consciente, um afastar-se das distrações para se aproximar do essencial. E quando você desaparece do olhar dos outros, é apenas para finalmente se encontrar sob o olhar de Deus, o olhar que vê sem julgar, que compreende sem exigir, que reconhece sem precisar de palavras. Há um instante em que o despertar se torna doloroso. Você volta do seu silêncio, olha ao redor e percebe que o mundo continua igual. As mesmas queixas, as mesmas repetições, as mesmas conversas que giram em círculos. E por um breve momento, o coração se entristece, porque você desejava que os outros tivessem caminhado também. Mas eles não caminharam. E agora,
O que antes era familiar parece distante, quase estranho. Essa é a dor de quem amadureceu. A dor de perceber que a evolução não é coletiva, é individual. Você tenta compartilhar o que aprendeu, tenta transmitir um pouco da lucidez que conquistou, mas sente que suas palavras caem no vazio. O olhar do outro não acompanha o seu. O mundo parece distraído e a sua nova calma incomoda. Você começa a entender que o crescimento cria uma espécie de solidão luminosa. Você vê o que antes não via, sente o que antes não percebia, e por isso já não cabe onde antes habitava. É um luto suave, porque a consciência te separa das ilusões, mas também te aproxima da verdade. E é nesse momento que surge uma escolha: lamentar o que se perdeu ou honrar o que se tornou. Porque o amadurecimento, embora solitário, é também libertador. Você já não se alimenta do mesmo tipo de conversa, nem busca as mesmas confirmações. A dor inicial dá lugar a uma paz silenciosa, e com o tempo você percebe que essa distância emocional não é rejeição, é clareza. Você deixou de girar nas mesmas voltas porque aprendeu a caminhar em linha reta. Sêneca dizia que o homem sábio não se entristece por ser diferente, mas se alegra por ter despertado. Quando você se entristece por ver o mundo parado, lembre-se de que a sua dor é sinal de que já enxerga de outro modo. A tristeza é apenas o corpo se ajustando à nova frequência. Ela não é punição, é confirmação. O coração dói porque se expandiu. A visão expandida nunca volta a caber no mesmo horizonte. O que antes parecia grande, agora parece pequeno. O que antes era essencial, agora é apenas ruído. E essa constatação pode ser amarga, mas é o primeiro sabor da liberdade. Porque quando você aceita que o mundo não evoluiu com você, começa a compreender que a verdadeira jornada nunca foi sobre mudar o mundo, mas sobre mudar o modo como você o enxerga. E isso é o que finalmente te torna inteiro. Há uma solidão que não nasce da ausência de pessoas, mas do excesso de lucidez. Ela chega depois que a mente desperta e o coração aprende a se observar. Você começa a perceber o que antes passava despercebido: os padrões, as repetições, os ruídos disfarçados de afeto. E, de repente, o que antes parecia conforto começa a sufocar. É um tipo de solidão que não se resolve com companhia, porque ela não está fora, está dentro. É a solidão de quem aprendeu a ver. No início, ela assusta. Você tenta se misturar de novo, tenta ocupar os espaços antigos, mas algo dentro de você já não permite. É como se uma nova consciência estivesse sempre presente, observando tudo, convidando à quietude. É o chamado de uma vida mais profunda, menos barulhenta. O Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse verso não é apenas um consolo, é um lembrete. A quietude é o lugar onde Deus se revela. O silêncio não é fuga, é sintonia com o invisível que sustenta o real. A mente amadurecida precisa dessas pausas. Precisa se afastar, se recolher, se esvaziar. Não para fugir do mundo, mas para voltar a ele de forma íntegra. O silêncio se torna um território sagrado, onde você se reconecta com o essencial. É ali que você descobre que não está realmente só. Está em comunhão com o que é eterno. O mundo tenta te chamar de volta com seus ruídos, suas urgências e seus medos, mas a alma já reconheceu o valor do espaço interno. E uma vez que você conhece esse lugar, não há como deslembrar. Essa solidão consciente revela o quanto, por tanto tempo, você se apoiou na presença dos outros para não escutar a própria alma. Agora, não há distrações. Só há você e o eco da sua própria verdade. E por mais desconfortável que pareça, é ali que começa a verdadeira cura. Porque somente quem suporta estar consigo mesmo pode realmente amar, perdoar e compreender. A solidão da consciência é, na verdade, um portal. Quem passa por ela nunca mais vive da mesma forma. Aprende que o silêncio não é ausência de som, mas presença de espírito. Aprende que estar só não é o mesmo que estar vazio.
e entende finalmente que o silêncio não te isola, ele te devolve. Há um ponto da caminhada em que o ego tenta se disfarçar de luz. Você volta do seu silêncio acreditando que renasceu, mas no fundo ainda busca ser visto. Você se declara transformado, mas secretamente deseja que os outros reconheçam a sua evolução. É um auto-engano sutil, quase imperceptível. O ego muda de roupa, mas continua presente, agora vestido de espiritualidade. É o momento em que a mente confunde iluminação com aparência e serenidade com imagem. Muitos retornam do próprio deserto dizendo-se renovados, mas ainda dependem da validação externa para se sentirem inteiros. Querem provar que mudaram, mostrar que superaram, exibir a calma como se fosse um troféu. Mas o verdadeiro renascimento não faz barulho. Ele não precisa ser anunciado, ele se manifesta. Ele se expressa na coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. Sêneca escreveu: "Nada é mais lamentável do que desperdiçar a própria vida tentando parecer sábio." Essa é a essência do engano espiritual: confundir a aparência de sabedoria com a sabedoria em si. A verdadeira transformação não busca aplauso, busca verdade. Ela acontece em silêncio, cresce longe dos olhos, floresce na simplicidade. A alma desperta não precisa dizer que está desperta, porque o modo como vive já revela isso. A nova versão que precisa ser reconhecida ainda é a antiga, disfarçada de nova. A verdadeira mudança não nasce do desejo de provar evolução, mas da aceitação tranquila de que a transformação é um processo contínuo e não um título. Você não se torna outro de um dia para o outro. Você se torna mais você, pouco a pouco, a cada queda, a cada perdão, a cada instante de presença. Por isso desconfie das urgências de parecer iluminado. A alma não tem pressa. Ela sabe que o tempo da maturidade não é o mesmo tempo do mundo. Quando você aceita caminhar sem precisar mostrar o caminho, algo dentro de você se estabiliza. A busca cessa, o esforço se dissolve e o ser simplesmente é. E é nesse ponto que a verdadeira nova versão finalmente nasce, silenciosa, simples e real. Há algo de misterioso no modo como a luz incomoda. Você volta mais tranquilo, mais consciente, mais centrado. E de repente, percebe que algumas pessoas se afastam. Elas não rejeitam o que você faz, rejeitam o que você se tornou. Sua nova vibração as desorganiza, porque a sua calma expõe o barulho delas, e a sua clareza reflete a confusão que elas ainda tentam esconder. É doloroso entender isso, mas necessário. Nem toda rejeição é perda. Algumas são apenas a forma que o universo encontra de preservar a sua paz. Quando você começa a vibrar de forma diferente, inevitavelmente se torna um espelho. Sua presença, sem querer, revela os desequilíbrios alheios. Quem ainda vive no ruído sente incômodo diante da serenidade, porque a serenidade mostra que existe outra maneira de viver, e isso desafia o ego. O ego, para se manter, precisa acreditar que tem razão, e diante de alguém que vive em paz, o ego se sente ameaçado. É por isso que a luz, mesmo sem intenção, provoca afastamento. A luz não é agressiva, mas cega quem insiste em permanecer nas sombras. Jesus dizia que não se coloca uma lâmpada debaixo do alqueire, mas também não se força ninguém a olhar para ela. O brilho da consciência não precisa ser intensificado, ele apenas é. E quem estiver pronto se aproximará. Quem não estiver, se afastará. A rejeição, nesse contexto, é um filtro natural da vida, separando o que ainda vibra no medo do que já começa a vibrar no amor. É preciso ter compaixão com quem se afasta. Eles não o estão odiando, estão se protegendo de algo que ainda não conseguem compreender. O mesmo processo que hoje o torna tranquilo, um dia também te assustou. O que hoje te parece natural, um dia te pareceu distante. Por isso, não há necessidade de culpar ou lamentar. Apenas abençoe o caminho deles e siga. Com o tempo, você perceberá que não perdeu ninguém. Apenas deixou de pertencer a lugares onde a sua alma já não respirava. As rejeições da vida são, muitas vezes,
as formas mais sutis de proteção divina. Elas não te isolam, te redirecionam. E cada vez que alguém se afasta, é como se o universo dissesse: você está pronto para estar entre os que também escolheram a luz. Há um tipo de morte que não é física, mas profunda. Ela acontece quando você percebe que precisa deixar para trás tudo aquilo que já não sustenta a sua verdade. Velhas ideias, velhos hábitos, velhos papéis que já não cabem. É um processo silencioso e muitas vezes doloroso, porque o eu antigo não quer ir embora. Ele se apega às histórias que contava sobre si mesmo, às identidades que o faziam sentir-se seguro. Mas o crescimento exige rendição. Todo renascimento começa com uma morte. O Evangelho de João diz: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Essa metáfora é uma das mais belas descrições do amadurecimento espiritual. O grão precisa romper a própria casca para que algo novo floresça. Assim também é com a alma. Ela precisa abrir mão das certezas que a protegiam para acolher o que ainda não conhece. A casca da identidade precisa se quebrar, e esse rompimento dói. Mas é uma dor sagrada. É o parto da consciência. Quando você desaparece por um tempo, não é apenas um afastamento social. É uma morte temporária, um luto simbólico do antigo eu. O isolamento, o silêncio, a introspecção, todos são estágios desse processo de dissolução. Você sente-se vazio, mas esse vazio não é o fim. É o espaço sendo preparado para o novo nascer. Quando o ego perde o controle, a alma finalmente pode respirar. E quando você renasce, nada mais é igual. As mesmas coisas não te ferem da mesma forma, as velhas disputas perdem importância, o medo diminui. Você começa a enxergar de dentro para fora, e essa nova visão muda tudo. Você compreende que morrer não é o oposto de viver, é o caminho para viver de forma mais autêntica. Porque o que realmente morre não é você, mas o que nunca foi essencial. Essa morte psicológica é o que liberta o espírito da repetição. É o ponto em que o sofrimento deixa de ser punição e se torna iniciação. E quando você aceita atravessar esse ciclo, descobre que o renascimento não é um evento, é um estado. Viver a partir daí é um ato contínuo de morrer e nascer, de soltar e receber, de confiar e recomeçar. Quem entende isso nunca mais teme o fim, porque já sabe, todo fim é apenas o começo de um ser mais inteiro. O momento de voltar ao convívio, após um tempo de silêncio, é sempre um ponto de virada. O mundo parece o mesmo, mas você já não é, e é justamente aí que o universo começa a testar o que você aprendeu. As mesmas situações reaparecem, as mesmas provocações voltam, as mesmas pessoas insistem nos mesmos jogos. Mas agora há uma diferença. Você sabe que não se trata mais dos outros, mas de si mesmo. O retorno é, acima de tudo, um espelho. Esses testes não são castigos, são convites à coerência. A vida pergunta em silêncio: você realmente se transformou ou apenas descansou do caos? O que você faz diante da crítica? Como reage ao desdém? Que voz escolhe seguir quando o orgulho quer responder? São nesses momentos que a alma mostra a que ponto chegou. A paz interior não se prova nas palavras, mas nas reações. Só quem permanece centrado diante do caos demonstra real transformação. Marco Aurélio dizia que a alma tranquila é invencível. Essa invencibilidade não nasce da força, mas da serenidade. Você não precisa vencer ninguém, apenas permanecer inteiro. E permanecer inteiro é, muitas vezes, suportar o mal-entendido sem necessidade de explicação. O mundo ainda tenta te puxar para o ruído, mas a maturidade espiritual te mantém em um ritmo diferente, o ritmo do que é essencial. Os testes da vida vêm disfarçados de pessoas, mas são lições internas. Aquela ofensa que antes te desequilibrava, agora apenas ecoa sem penetrar. A mesma situação que antes te fazia reagir agora desperta compaixão. Isso é o sinal da coerência. Você deixa de agir por impulso e começa a responder por consciência. E quanto mais se mantém sereno, mais percebe que o poder não está em controlar o outro,
mas em permanecer presente dentro de si. O retorno é o momento em que o mundo verifica a solidez da sua transformação. E se você conseguir passar por ele sem perder a calma, é porque a mudança se enraizou. Coerência é isso. Manter a mesma verdade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o cenário tenta te empurrar para o antigo padrão. É nesse silêncio interno, firme e paciente, que o novo você se afirma sem precisar dizer nada. Poucos compreendem que o silêncio prolongado e a introspecção não transformam apenas a mente simbólica, mas também a estrutura física do cérebro. Quando você passa longos períodos em observação e calma, a neurociência mostra que novas conexões se formam. A dopamina e a serotonina, antes ligadas ao prazer da aprovação, começam a se associar à tranquilidade e à presença. O que antes te dava satisfação momentânea, agora te causa ruído. O que antes te esvaziava, agora te incomoda. E isso não é desinteresse, é adaptação neurológica. Seu corpo aprende a responder de outra forma. As antigas explosões emocionais cedem lugar a uma serenidade quase involuntária. A mente, que antes precisava de estímulo constante, começa a valorizar o espaço, a pausa, o silêncio. O sistema nervoso se reorganiza, o cortisol diminui, a respiração se aprofunda, o olhar se torna mais estável. Há uma nova bioquímica operando dentro de você. É como se a alma, após tanto tempo tentando se ajustar ao mundo, finalmente encontrasse um corpo que a acompanhasse em paz. Esse processo muda tudo, inclusive as relações. O que antes te parecia empolgante, agora soa exagerado. O que antes te fazia rir, agora te parece vazio. Não é orgulho, é incompatibilidade energética e biológica. A sua nova frequência emocional não consegue mais se nutrir do mesmo tipo de drama. E quem ainda vive nessa vibração antiga, inevitavelmente, sente que você se afastou. Mas o afastamento não é rejeição. É a consequência natural de uma nova estrutura interna. Sêneca dizia que o homem que se conhece domina suas paixões. A neurociência agora confirma isso de outro modo. Quanto mais consciência, mais autorregulação. O cérebro se reorganiza para a paz. E essa paz, que muitos confundem com frieza, é o estado mais elevado de lucidez. É quando você deixa de reagir para começar a responder. Deixa de se defender para começar a compreender. Por isso, não se culpe por já não se encaixar nas antigas relações. Você não se tornou frio, apenas aprendeu a vibrar em outra sintonia. A neuroadaptação do silêncio é a assinatura física da evolução espiritual. É o corpo aprendendo o idioma da alma. E uma vez que essa nova linguagem se estabelece, não há retorno, porque o que é sereno nunca mais deseja o ruído. Chega um momento em que você entende que não precisa mais voltar, porque o verdadeiro retorno nunca foi físico, foi interno. Depois de tanto tempo em silêncio, você percebe que a comunidade mais profunda que existe é aquela que vive dentro de você. Todos os vínculos externos começam a se reorganizar a partir desse reencontro. Você deixa de buscar pertencimento em lugares, grupos e pessoas e passa a encontrar repouso na própria presença. O ciclo da ausência ensinou o maior dos aprendizados: permanecer em si, mesmo entre os outros. No início, essa consciência parece te afastar do mundo. Você se sente observador, quase estrangeiro em meio às conversas e agitações. Mas logo descobre que essa distância é o que te permite amar com mais verdade. Quando não há mais necessidade de provar quem você é, o amor deixa de ser troca e se torna fluxo. Você pode estar entre muitos e, ainda assim, sentir a alma em silêncio. Essa é a verdadeira comunhão. Não aquela que te prende, mas a que te sustenta. A vida, então, começa a se reorganizar em torno da paz. Pessoas novas surgem, não por coincidência, mas por ressonância. As antigas que ainda vibram em desarmonia se afastam naturalmente. Não há esforço nem despedidas dramáticas, há apenas um entendimento suave. Cada um caminha no tempo que pode. E essa aceitação é libertadora. Você para de tentar ajustar o mundo à sua frequência e começa a confiar que tudo está no lugar certo.
Em algum ponto dessa jornada, você compreende que a prosperidade não está no que acumula, mas no que sustenta. Prosperidade é estar inteiro. É sentir que você pode caminhar sem depender de aplauso, sem medo da rejeição, sem necessidade de provar valor. É a serenidade de quem encontrou lar dentro de si. E então, o silêncio que antes parecia solidão se transforma em força. Você volta ao mundo sem se perder nele. Fala menos, observa mais, age com calma. Não precisa ser reconhecido, porque agora você se reconhece. Essa é a comunidade interior, o espaço onde a alma, o corpo e a consciência caminham em uníssono. O lugar onde finalmente tudo o que é externo deixa de comandar o interno, e o que é interno passa a iluminar o externo. Esse é o verdadeiro retorno. Há algo de profundamente misterioso na forma como a vida reorganiza o caminho de quem desperta. Quando você muda, muitas coisas se afastam. Pessoas se distanciam, conversas perdem sentido, lugares deixam de acolher. No começo, parece que o mundo te esqueceu, mas o que realmente acontece é mais sutil. O mundo precisa te esquecer para que você se lembre de quem é. A ausência dos velhos vínculos é o espaço necessário para que a nova identidade floresça. Não se trata de ser reconhecido novamente, mas de se reconhecer sem depender de quem ficou. A alma madura compreende que o valor não está em ser lembrado, mas em permanecer fiel à própria essência. Isaías escreveu: "Eis que faço nova todas as coisas." Essa promessa não fala apenas de milagres externos, mas de uma renovação interna. Quando a vida remove o que não ressoa mais, está preparando o terreno para o que é verdadeiro. A reconstrução sempre começa com uma limpeza silenciosa. Sêneca dizia: "Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta." Esse despertar é solitário, mas libertador. Você começa a olhar para dentro e percebe que nada do que perdeu realmente te pertencia. Tudo o que era frágil se desfez, tudo o que era essencial permaneceu. E é nesse ponto que nasce a paz, não aquela que depende do ambiente, mas a que surge da coerência entre o que você sente e o que vive. Às vezes, Deus precisa te esconder para te restaurar. E quando você volta, não é que o mundo te esqueceu, é que você finalmente se lembrou do que nunca foi esquecido. A alma que atravessou o silêncio carrega uma luz diferente, uma firmeza que não vem da força, mas da rendição. Você entende que não precisa mais ser o mesmo, porque o novo você não busca aprovação, busca propósito. Desaparecer, no fim, é um rito sagrado da alma. É o intervalo entre o ruído e a revelação, entre o velho e o eterno. E quando você retorna, o mundo pode não te reconhecer, mas a sua própria consciência o recebe como um lar reencontrado. É ali, nesse reencontro silencioso, que a prosperidade começa, não como riqueza externa, mas como abundância de presença. E essa presença, serena e lúcida, é o verdadeiro tesouro que ninguém pode tirar de você.